Olá, sejam bem-vindos. Começamos a nossa live Pergunta para Raquel. E na live de hoje, a gente vai falar sobre um assunto específico, As lives Pergunta para Raquel são para falar sobre temas específicos da jardinagem. E hoje a gente vai falar sobre punks. Que bicho é esse, Raquel, Que planta é essa que são as punks? E para me ajudar nesse assunto, que é muito bacana, eu vou chamar hoje uma convidada que se chama Marilua Feitosa, que já tem uma ampla experiência, um amplo conhecimento com essas plantas especiais e vão nos ajudar aqui a esclarecer várias dúvidas sobre essas plantas. Vou chamar ela aqui para dividir a tela comigo. Vamos ver. Cadê a Marilua? Olha, eu tô toda descabelada. Opa! Olá, eu acho que tem que virar aí a câmera. Oi! Tudo bem, Marilua? Tudo certo. Seja muito bem-vinda à nossa live sobre punks. Você não consegue chegar um pouquinho mais perto? Chegue mais, que senão eu fico um carão e você fica lá longe. Tô chegando, Opa. tô chegando. Vai chegando, o pessoal está chegando aí para te conhecer. Gente, eu já conheço a Marilua, conheço ela pessoalmente. Eu aceitei um convite dela uma vez para participar de uma vivência com o Tony Bax, lá de Nova Petrópolis, em que a gente conversou bastante sobre jardins regenerativos, né, Marilua? E aí eu tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, eu já acompanhava um pouco do trabalho dela aqui na região de Curitiba, que eu sei que ela dá cursos sobre, não só sobre punks, mas sobre esse universo de plantas alternativas, de óleos essenciais, tem todo um trabalho aí que ela vai contar melhor para vocês, né? E sempre é um grande prazer estar com ela, né? Sempre é uma energia muito gostosa. Gente, pensem numa pessoa com uma energia muito positiva. A Marilu é assim, é maravilhosa. E agora eu tô tendo a oportunidade Tô tendo a oportunidade de conhecê-la um pouquinho melhor, porque a gente está fazendo uma pós-graduação juntas de paisagismo. E aí, na verdade, foi antes da pós-graduação que surgiu a ideia da live, já estava marcada até. E aí a gente acabou tendo essa feliz coincidência, né, Marilua, de se encontrar lá na pós. Vamos poder trocar bastante figurinhas aí sobre plantas. Então, Marilua, em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal te conhecer, tá bom? Oi, pessoal, eu sou jardinista, estou fazendo pós-graduação nesse momento em paisagismo na Unesp de Registro, junto com a Raquel, minha colega aí de turma, e uma turma linda também que está se formando na Unesp de Registro. E o meu objeto de pesquisa são as plantas alimentícias não convencionais e as plantas medicinais, que realmente é um universo botânico que eu amo. Estar mais próxima das plantas medicinais e das punk mudou a minha forma de enxergar o mundo, mudou a minha forma de eu me alimentar e alimentar a minha família. Hoje eu colho do meu jardim o meu próprio remédio, hoje eu colho do meu quintal, do meu sítio. Eu moro num sítio aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira, que é o Sítio Gramado, e eu colho do sítio, desse quintal, plantas para minha salada, plantas para o suco verde, plantas que estão enriquecendo todo o cardápio, essa parte nutricional da minha família. E aí, quando a Raquel sugeriu para a gente falar sobre esse punk, eu fiquei apaixonada e muito grata, viu, Raquel, pelo convite, porque de verdade é uma forma muito linda da gente se conectar com a natureza, da gente se conectar com a nossa essência e mais, da gente passar a se alimentar de uma forma mais independente, de uma forma mais autônoma, se libertando um pouco dessa dependência e dessa necessidade de ir ao mercado e buscando no quintal da nossa casa, nas feiras agroecológicas, nas feiras onde tem o produtor familiar, buscando, através dos feirantes e através do nosso jardim, do nosso quintal,
Um alimento limpo, orgânico, não convencional e cheio de nutrientes e energia boa. É isso aí. Vamos começar com as nossas perguntinhas, então, Marilua. Em primeiro lugar, né? O que são punks? Eu fiz uma brincadeirinha no Stories, coloquei um punk no sentido do rock lá, mas é mais para divertir o pessoal. Mas vamos definir bem o que é isso, porque eu acho que deve ter alguma confusão aí nessa história do que são punks. E para quem caiu aqui de paraquedas, que é leigo, né, e quer entender um pouquinho melhor sobre o que são essas plantas aí. As PANC são as plantas alimentícias não convencionais. É um acrônimo criado pela nossa nutricionista maravilhosa Irani Arteche, na época em que o doutor e A conexão alimentícias não convencionais. Então, foi criado esse acrônimo PANC como um guarda-chuva para todas as plantas espontâneas que são alimentícias e depois não. Oi, gente. Vamos voltar aqui, que eu acho que caiu a nossa conexão de internet. Vamos ver se a Marilua consegue voltar aqui. Ela estava explicando pra gente o que são as PANC, né? As PANC, então, são plantas alimentícias não convencionais, né? E a sigla, né? É um acrônimo, como ela estava falando, é PANC. Oi, voltamos. Ei! Que bom. Deu certo. Não sei se foi aqui ou se foi aí que caiu. Eu nem sei onde é que eu parei, porque eu acho que eu continuei falando aqui sozinha. Você continuou. Eu já fiz isso, não se preocupe, é assim mesmo. Não, você estava assim, explicando o acrônimo, né, PANC, o que significava e tal. E aí eu já ia entrar nessa pergunta, porque às vezes a gente fala punks, né? E aí tá certo falar punks porque é um acrônimo, né? Ou então, porque alguém já me corrigiu, eu acho, até foi aqui no Instagram, que eu não falei, mas às vezes volta e meia eu posto sobre plantas, e eu acho que eu tinha postado sobre dente de leão, e eu coloquei que era punks. E aí a pessoa me corrigiu, disse, olha, não é punks, porque punk já está no plural. Então eu queria saber assim, se é certo falar punks, ou a gente tem que falar punk mesmo, como é que é a forma correta aí para não cometer mais essa gafe, Marilua? Então, primeiro, Raquel, eu quero apresentar a Bíblia das PANC, das plantas alimentícias não convencionais, que é resultado da tese de doutorado do professor Valdeli Knupp, que foi quem trouxe em voga as PANC, né, para o conhecimento da botânica, né? Porque até então as PANC eram de conhecimento só das nossas avós e das nossas bisavós. Hoje, né, você consegue estudar, ter assertividade, identificar várias plantas alimentícias não convencionais através deste livro aqui. E aqui no livro, o Valdeli fala que o termo certo é PANC, plantas alimentícias não convencionais, né? Que já é no singular. Então, a gente fala as PANC mesmo. Pode parecer um pouco estranho, né? Mas é só a gente se educar para falar as PANC. Essa é a forma. É treino, é treino. Tá bom, muito obrigada, então. Foi interessante você ter falado assim que as nossas avós conheciam, porque quando eu estava na faculdade, eu fiz medicina veterinária, né? Muita gente não sabe, mas eu sou médica veterinária. A gente tinha uma parte dentro das disciplinas de farmacologia que era farmacognosia, que muitos remédios que a gente conhece hoje, eles vêm de plantas. E muitas plantas que a gente não faz nem ideia. Por exemplo, né? Eu sei que o ácido acetil salicílico, ele foi isolado pela primeira vez no gênero Salix, né? Que é o mesmo gênero de árvores que é o salso chorão. Né? E pouca gente sabe que o ácido acetil salicílico vem de planta. Às vezes a gente pensa que é uma coisa, não, isso daí foi inventado, né? Foi sintetizado. Claro que hoje ele é sintético, né? Mas muitos remédios são descobertos a partir de plantas, né? E as PANC tem tudo a ver com isso, né? Porque muitas vezes é a partir desse conhecimento popular, que é uma riqueza que vem dos nossos avós, dos índios, né? E que as pessoas muitas vezes não dão valor, mas muita coisa do que a gente conhece hoje e do que é vendido na farmácia vem desse conhecimento. Não é verdade?
A Novalgina, né? E tem a planta chamada Novalgina, com o nome popular Tem, Novalgina. sim. A própria erva balieira, que é bem conhecida pelos caiçaras, que é uma planta nativa do litoral sul de São Paulo, que vai até o litoral catarinense, a erva balieira foi utilizada por um grande laboratório brasileiro como uma pomada anti-inflamatória poderosíssima. Os caiçaras já usam há muito tempo, já detêm esse conhecimento popular há muito tempo. E a erva balieira é um potente anti-inflamatório e é uma punk também. Inclusive, lá em casa, a gente tempera o feijão, a lentilha, com a erva balieira, que é como se fosse substituindo, não substituindo, mas a gente faz ali, tempera com louro, erva balieira, a gente vai fazendo essa divisão das plantas, né? Vai intercalando uma planta com a outra. E a erva balieira, olha só, falando nela, que eu tenho muita admiração por essa planta, ela é conhecida também entre os caiçaras como o caldo quinó. Porque, Raquel, não sei se você já provou, mas a erva balieira, ela tem sabor de caldo quinó. Ela deixa a comida deliciosa. Não que eu seja fã, não que eu não uso tempero pronto há muito tempo. Eu não uso esses temperos industrializados há muitos anos. Mas eu, como já experimentei caldo quinó na minha vida, e hoje eu como comidas temperadas com erva balieira, realmente tem um gosto muito parecido. Então, as pães, elas resgatam essa ancestralidade das nossas avós, dos nossos antepassados, que do quintal colhia remédio, colhia a comida, e das benzedeiras, de toda uma geração de mulheres, sobretudo, que sempre tiveram as plantas como seu suporte emocional, espiritual, medicinal e nutritivo também. Sim. Tem tudo a ver com o universo feminino isso. Marilua. Nunca provei, tá? Mas eu acho que eu já vi para vender, eu acho que eu já peguei uma folhinha assim, já cheirei assim, sabe? Essa erva baleira. E eu acho que eu tava, quando eu experimentei, ela estava sendo vendida como Quinor, né? O apelido dela, o nome popular que estava sendo comercializado era como caldo Quinor, planta do caldo Quinor, né? Assim como tem planta curry, tem uns nomes assim. Eu acho que era alguma coisa assim, mas eu quero provar esse feijão com essa erva baleira, que deve ser maravilhoso. Eu adoro provar coisas novas. Vamos ter a prima da erva balieira, que é o aça-peixe. Que é do mesmo gênero botânico. Ela é parecida com a erva balieira, ela é uma punk extremamente medicinal. E lá no sítio, a gente colhe essas folhas de aça-peixe e a gente empana e frita que nem peixe. E assim, a primeira vez que eu comi, eu não estava acreditando que eu estava comendo um mato desse, uma plantinha dessa que tem um cheiro forte, que nem tem cheiro assim de coisa boa, assim, aquela coisa caldo que não. Tem um cheiro forte de mato mesmo, e empanado e frito é de uma crocância, é de uma textura, é de um sabor que você assim realmente não está acreditando que isso daqui nasce espontaneamente na borda da estrada, que ninguém dá valor algum para isso. Então, esse o resgate que o Valdeli e todo mundo que fala sobre esse punk, tanto as pessoas que estão ligadas à culinária, quanto as pessoas que estão ligadas à botânica, como a Irani Artes, que eu falei no início da live aqui também, é da gente desmistificar e deixar de negligenciar, Raquel, essas plantas que têm um alto teor nutricional. Tem punk aqui, tem plantas que têm muito mais cálcio do que o leite, que tem tanta proteína quanto a carne animal. Então, é desse universo que a gente está trazendo aqui para compartilhar um pouco com o teu público, que eu acho que é importante. O conhecimento, ele liberta, ele acende a luz da alma e do pensamento. Eu acho que as pessoas não usam e não aproveitam essas plantas justamente pela falta de conhecimento, né? E eu acredito que é nosso papel aqui trazer esse conhecimento o máximo que a gente puder, que a gente souber, né? Para dividir com as pessoas, para que cada vez mais pessoas saibam sobre essas plantas aí maravilhosas. Eliane, só um pouquinho, dá para vocês responder alguma pergunta das pessoas? Eliane, a gente pode responder sim, tá?
Você pode mandar sua pergunta. Eu não garanto que eu vou responder exatamente na mesma hora que você está perguntando, mas você pode mandar e no que eu prestar atenção, eu estou lendo o que vocês estão escrevendo. Eu vi que o Samuel entrou, o pessoal está participando. Mas eu não garanto que eu responda na hora, tá? Mas assim que eu tiver um tempinho aqui, que ela terminar a fala lá, porque eu acho que a Marilu, ela não sei se ela consegue ver as perguntas das pessoas, então fica meio complicado de interromper a fala. Mas assim que puder, a gente responde aí as perguntas. E a live ela vai ficar gravada depois. Então, se você perdeu o comecinho, não tem problema, você vai poder assistir depois, tá bom? Vou continuar aqui com as perguntas, né, para nós guiarmos essa live. Marilua, me conta uma coisa. Como que foi essa sua jornada até chegar nesse universo, até se tornar essa referência que você é hoje nesse assunto? Como é que foi esse caminho? Eu sei que você é jornalista. E como é que aconteceu essa virada na sua vida, essa mudança? E por que você decidiu ir por esse caminho e está aí até hoje? Vamos lá. Então, eu trabalhei durante 15 anos como jornalista. Eu fui repórter e apresentadora de TV em Manaus, eu sou amazonense. E aí eu me mudei para Curitiba. Quando eu me mudei para Curitiba, eu comecei a observar que tinham muitos jardins, né? Você que mora em Curitiba sabe que é a cidade de jardim. E eu mudei para uma casa, Raquel, que tinha um jardim enorme. E eu não fazia ideia do que fazer com aquele tanto de plantas, com aquelas frutíferas. Mas eu percebia que as plantas não estavam felizes. A grama estava amarelada, o pomar estranho, sabe? Não tinha nenhuma horta. E apesar de eu ser amazonense, eu me mudei para Curitiba um tanto quanto desconectada da natureza. Que é aquela coisa de quem mora perto da mata, que muitas vezes renega o verde, não é? O fato de eu ser jornalista e comunicadora, que ainda sou uma comunicadora, né, vem junto também a curiosidade de aprender. E aí eu decidi que eu ia fazer um curso básico de jardinagem, que durou 6 meses, o meu primeiro curso. E aquilo foi me encantando, eu fui ficando apaixonada, eu fui encontrando sentido em aprender cada vez mais sobre as plantas. E aí fui me matriculando em outros cursos livres, e fui adentrando no universo das plantas medicinais, fui enveredando para o universo da jardinagem orgânica, da jardinagem ecológica, com o Tony Bax, lá na Serra Gaúcha, na Escola Peral do Encanto. Fiz uma formação modular em paisagismo regenerativo, conheci grandes nomes do paisagismo e da jardinagem que foram fortalecendo esse caminho, que foram me ensinando, expandindo a minha consciência para esse olhar mais respeitoso e curador para a paisagem. E dentro desse universo botânico, eu senti um chamado muito grande de que eu precisava me dedicar, não só mais para o meu jardim, mas também profissionalmente para as plantas. E pelo fato de eu ter facilidade em comunicar, eu passei a realizar algumas oficinas para amigos. Pessoas que, Marilu, eu quero aprender a plantar em vaso, a ter uma horta. Eu comecei a organizar eventos para amigos, comecei a dar aula, vamos dizer assim, para os meus amigos e tal. E isso foi crescendo, crescendo, até que eu criei o Jardim da Marilua, até que eu passei a organizar vivências para grandes nomes do paisagismo, como o próprio Tony Bax, a Carol Costa, organizei um evento para ela também. Me mudei para São Paulo, para o Vale do Ribeira, para morar num sítio, para você ver como o chamado foi tão forte que eu saí de casa com o jardim. O meu sítio, ele tem mais ou menos 12 hectares e tem uma reserva grande de Mata Atlântica. Então, hoje, meu jardim é a mata. Então, lá é minha vida, é meu laboratório, onde eu vivo com o meu marido, que é paisagista, o Léo, com as minhas filhas. E eu passei a observar as plantas espontâneas que nascem ali como realmente uma forma de profunda conexão e aprendizado. E aí eu pulei de cabeça mesmo no universo da Spunk e das plantas medicinais, que hoje são as grandes paixões da minha vida nesse lindo e maravilhoso universo da botânica. Bacana, uma trajetória aí maravilhosa. Que bom que você está nas plantas agora, Marilu. Se reconectou com a natureza
E eu tô louca reconectei. para conhecer. Vou confidenciar para você que eu tô louca para conhecer esse sítio Gramado aí em Juquiá, né? Esse sítio Uma fica hora bem nós vamos legal. lá. Agora tá fácil, né? Pois é, tá perto, né? Tá no meio do caminho, até o meio do caminho eu já conheço já. Marilua, vamos conversar aqui com as pessoas, que eu acho que muita gente quer saber, né? Quais são as punks mais comuns que a gente encontra com mais facilidade assim no jardim residencial das pessoas, né? Que você não tem que ir muito atrás e que a maioria das pessoas só vê como planta daninha, ah, é mato, vai lá e arranca. Isso aqui é mato, tá estragando o meu jardim, tá estragando o meu gramado, tá invadindo a minha horta, os meus canteiros. Então, quem são essas figurinhas aí, que eu sei que tem várias espécies aí que são punk, que a gente não está podendo ver, não está enxergando, que as pessoas não estão enxergando, e que a gente pode usar nas nossas saladinhas, nos nossos sucos verdes, na sopa. Conta aí um pouco para nós. Só para você ter uma ideia, estima-se que no mundo exista cerca de quase 13 mil plantas alimentícias não convencionais. Isso é uma lista que existe, tá? E a grande maioria são realmente de total desconhecimento das pessoas. Aqui no livro do Valdeli é uma grande fonte de pesquisa, porque aqui tem plantas que nascem espontâneas em todas as regiões do Brasil, né? Tanto plantas perenes quanto plantas sazonais. Eu morei por 7 anos em Curitiba, sou de Manaus e agora eu estou numa região bem quente de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, que é o Vale do Ribeira. Então, de acordo com a minha vivência nessas 3 regiões, eu posso citar algumas. Por exemplo, em Curitiba, que é um lugar mais frio, eu percebia nascendo muito de forma espontânea nos jardins e nos bosques, por exemplo, o dente de leão, que é uma planta que nasce praticamente no Brasil inteiro e que é bem conhecida da população. Tem um uso medicinal muito antigo, né? É uma planta que ela é excelente como remédio diurético, para dores estomacais. O chá da raiz do dente de leão é um chá laxativo que ajuda a regular o intestino. E tanto as folhas como a flor do dente de leão são comestíveis. Eu aposto que você já viu vários aí em Curitiba nascendo de forma espontânea. Ah, o A pessoal língua de falando lá, ó. O Ora Pronobis também está cada vez crescendo mais a participação. Daqui a pouco ele deixa de virar punk, porque ele vai estar se popularizando, né? Tem até empresas já trabalhando com a industrialização do Ora Pronobis, né? Que é uma das plantas, eu acho que tem mais proteína, não é? Confirma para mim, Marilua. Mas que é um braço direito aí para quem é vegano, quem é vegetariano. É uma ajuda e tanto para complementar essa questão das proteínas, né? Que acaba sendo um dos calcanhares de Aquiles aí desse tipo de dieta. A Ora Pronobis, ela é muito conhecida no interior de Minas e também no interior do Rio de Janeiro, né, como o bife dos pobres, porque ela, na sua forma desidratada, a farinha desidratada da Ora Pronobis, ela pode chegar até 35% de proteína. Então, realmente, é um belo suporte para quem está numa dieta vegetariana, para quem não come carne, como eu, por exemplo, né? Para os veganos também, mas não só para quem não come carne. Até porque tem muitas pesquisas hoje, Raquel, de que você comer carne não significa que você esteja com um bom suporte, por exemplo, de ferro, de B12, ou até mesmo de proteína, né? Quanto mais variado o prato, quanto mais colorido o prato, seja um prato de um onívoro, seja um prato de um vegetariano ou de um vegano, melhor. A biodiversidade, ela tem que existir no jardim da nossa casa e no prato também, né? Quanto mais biodiverso, mais saudável para as plantas e para a gente. Mas sim, É, a Aura Pronobis é uma planta que no Vale do Ribeira eu já até vi ela crescendo espontânea, tá? Mas nos quintais das casas, ela não é uma planta que cresce comumente espontânea. Mas a língua de vaca, ela é uma planta espontânea. A beldroega, ela é uma planta espontânea e ela cresce no sul e no sudeste também. O dente de leão, como eu falei, a serralha, o picão preto,
O picão branco, por exemplo, o picão branco, que muita gente desconhece, que é uma punk, o picão branco é aquela margaridinha, tem um miolinho amarelo e tem 4 pétalas brancas, é uma margaridinha. E o picão preto não tem as pétalas, só tem o centrinho, o miolo amarelo. É isso que diferencia o branco do preto, tá? E o picão branco, por exemplo, é uma panca incrível que tempera o alimento. Ele dá sabor ao alimento, Raquel. Então, além de ele estar te dando um suporte de nutrientes, ele tempera. Você não precisa colocar salsinha se você não quiser, não precisa colocar cebolinha. Então, você tempera a comida com alho, sal e picão branco. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente usa muito picão. Já vou passar uma receitinha aqui, tá? Oba! A gente faz muito. Achou aqui, ó. O Samuel achou para mim, ó. Ó, gente, esse Foi daqui ali é um no, picão branco para quem não conhece. foi ali no Jardim Pegar ali, ó. Dá para ver aí, Raquel? Dá sim. Tá ótimo. Então, a folha do picão serve para temperar alimentos. Então, como é que eu faço um arroz verde? Um arroz de mato, né? É uma delícia. Eu pego as folhas do picão, bato na água com o liquidificador e essa é a água do arroz. Ao invés de ir aquela água que a gente pega da torneira e tudo, a gente faz um arroz de mato. Que aí você pode colocar esse punk que você tiver em casa. Picão, beldroega, ora pronobis, bate todo esse mato, toda essa spunk no liquidificador com água e joga no arroz. Qualquer pessoa come, Raquel, e as crianças amam, porque você não sente aqueles pedaços, não tem um pedaço de planta que geralmente a criança torce o nariz, né? Então, é um sucesso. Da criança até o idoso. Arroz de mato. E o picão branco dá muito sabor aos pratos. E é uma punk que nasce aí em Curitiba, nasce muito também aqui em São Paulo. Nasce também no Amazonas, porque quando eu vou lá para o sítio da minha mãe, como eu me hospedo lá, aí eu vejo que lá no Amazonas é outra dimensão. A conexão está um pouco... A abundância... A abundância das punk, das plantas espontâneas que tem no Amazonas é completamente assim encantador. Então, tudo que a gente vê aqui de pouquinho lá são maciços e maciços de punk. Como, por exemplo, a pimenta de macaco, que é uma planta espontânea, está na época da sua florada. Pimenta de macaco. Nome? Pimenta de macaco. Pimenta de macaco. Olha, pimenta de macaco, ela é uma especiaria. Você encontra em qualquer borda de mata, tanto em Curitiba como aqui também. E aí, tá vendo aqui a flor dele? Ela é que é comestível, levemente picante, muito aromática. Você pode colocar a pimenta de macaco ou crua, ou então desidratada. Olha lá, vai ter degustação. Eu também quero! Vem para o sítio. Eu também quero provar. Marilua, tem assim algum estágio da planta que é melhor? Ou cada planta vai ter um momento em que é melhor de colher? Ou tem alguma regrinha geral que a gente possa usar? Se é antes da floração, se é depois? Como é que funciona isso daí? É interessante, para algumas plantas, a gente buscar comer aqueles ramos jovens, né? Que são as plantas mais macias, o broto, por exemplo, a abóbora. As folhas da abóbora são comestíveis, mas a gente não come aquelas folhas mais velhas, a gente come as folhas mais jovens, que chamam também de cambuquira, né? E você faz refogado e é uma delícia. Então, o ideal é você comer as folhas mais jovens e evitar, quando a planta está na sua exuberância, na floração, você ficar podando ou mexendo na folha, porque você, como uma das maiores paisagistas e jardineiras do Brasil, sabe que quando a planta ela está em flor, toda a energia que ela está produzindo está sendo utilizada para a planta florir. Então, o ideal é não mexer, é não podar, né? Claro, se tiver em flor e é a única punk que você tem no jardim, faça um uso moderado. Pega uma folha daqui, uma folha dali, mas nada de fazer poda para se alimentar,
para a planta não sofrer e não interromper, né, de forma radical, esse final de ciclo, né? Uhum, para preservar mesmo ela, para ela conseguir gerar os seus descendentes. E eu acredito também que, eu não sei se, eu acredito que serve para muitas plantas também, que quando ela começa a florescer, ela meio que muda a composição dela. E ela fica um pouco mais amarga, ela fica mais, ela perde a planta e a planta tá. Ai, nunca mais vou comer essa planta porque ela é amarga. Mas se você pega a planta jovem, as folhas jovens, ela é suave, é delicada, o sabor delicado. E não é aquela coisa assim, né, amarguenta que acaba sendo ruim para o nosso paladar, né? E não é só isso também. Eu já experimentei várias punk das que se come a folha crua no sol e já provei essa mesma planta em lugares que elas estavam nascendo à meia sombra. O gosto é diferente. É No diferente, sol, né? geralmente, ela fica mais amarga. Então, assim, eu até gostaria de abrir aqui um parênteses, Raquel, para falar disso, que eu não sei se está entre as perguntas, mas eu acho importante. Não, mas é Quando a livre, gente é quer livre. adentrar o universo da Spunk e a gente ainda não tem conhecimento, a primeira coisa, a gente tem que buscar fontes confiáveis, livros, tá? E o livro que eu indico, realmente, para quem quer adentrar nesse universo, é o de Plantas Alimentícias Não Convencionais, do Valderic Knupp e do Harry Lorenzi. Tem outros poucos livros também no mercado, mas esse é o mais completo. E não só isso, Raquel, você sabe como é que a gente pode passar a conhecer as plantas com mais profundidade e obter esse conhecimento tradicional frequentando as feiras, principalmente as feiras de produtores familiares, da agricultura familiar. Porque os agricultores, quando é agricultor raiz mesmo, que tem uma plantação pequena, que envolve toda a família para plantar, o agricultor familiar, ele planta muito a Spunk e ele leva a Spunk para a feira. Em Curitiba, por exemplo, tem o passeio público. E lá no passeio público, você até um dia desse me perguntou, e eu te falei Sim, que é a perguntei. maior biodiversa de Curitiba. Então lá, quem for de Curitiba, eu recomendo, vai encontrar muitas Spunk. E aí você para conversar com o feirante, com o produtor. Dessa forma, você vai aprender a usar as plantas alimentícias não convencionais e mais, que eu acho que é algo que a gente precisa falar hoje aqui também, partes não convencionais de plantas convencionais, porque essas partes não das plantas convencionais também são punk e são desperdiçadas assim largamente hoje na cozinha porque as pessoas não têm o hábito de utilizar ou elas não sabem que essas partes alimentícias são comestíveis. Isso eu gostaria de abordar um pouco hoje também, até como um serviço de utilidade pública. Vamos falar então. Mas eu acho que é importante a gente ao mesmo tempo que a gente traz aquilo que é desconhecido, que a gente pode aproveitar, é bom que as pessoas tenham ciência que muitas plantas, e às vezes até a planta é uma punk, mas uma parte dela só é comestível. Às vezes o resto da planta é tóxico, ou ela tem um órgão que é tóxico, às vezes a raiz é tóxica. Então as pessoas não podem sair, ai, porque planta é natural, posso comer, que tá tudo certo. Não, gente, não funciona assim. Não é porque é natural que é seguro. Então a gente tem que procurar conhecer a planta. Não saia comendo planta se você não sabe se essa planta ela é comestível ou não, tá? Tem muitas plantas que são tóxicas e a defesa dela, né? Não é que a planta é má, né? Ela é malvada. Não, ela está se defendendo justamente contra quem ela não quer que coma ela. Então, tá todo o direito dela, né? Então, é importante que as pessoas saibam isso, né? De procurar se informar. Esse livro é maravilhoso, ele tem até receitas, né, Marilu? Abre ele, mostra aí pro pessoal. Que ele não vem só com a informação da planta e as partes que você pode usar. Olha Ele lá, é um gente, livro ele vem completo. até... Isso. Ele é tudo completo, ele é ilustrado, ele fala dessa parte botânica da planta, ele ensina como identificar, ele fala sobre as propriedades nutricionais de cada planta e ele ensina 3 receitas diferentes para você utilizar a punk ou então a parte não convencional de uma planta convencional, tá?
Então, é um livro realmente que, para quem gosta desse assunto, ele é obrigatório, é leitura obrigatória. E ele vai realmente te ajudar a não se intoxicar, a não confundir, por exemplo, Iame com taioba. Eu até colhi aqui uma taioba, porque dá uma confusão danada, Raquel. Dá mesmo. Que um dia desses, uma mulher preparou uma taioba, uma falsa taioba para o marido, deu para ele provar, ele foi parar no hospital, ele quase morreu intoxicado. Né? Então, assim, a taioba é uma planta que você tem que saber realmente como identificar, porque tem muitas outras plantas da mesma família que são parecidas com taioba e que, na verdade, são tóxicas, né? E a taioba, ela não pode ser comida crua, ela tem que ser branqueada no começo, né? Uma leve aferventada. Você sabe o que é branquear, Raquel? Posso falar o que é branquear? É tipo ferver rapidamente, mas explica aí pro pessoal, mas é uma coisa rápida, assim, é que nem que a gente faz com brócolis, assim, né? É um misto, né? Você ferve por 1 minuto Isso. a planta, depois você joga na água gelada ou na água fria. Esse choque térmico vai fazer com que o que é tóxico da planta seja liberado, né? No caso da taioba, tem o oxalato de cálcio, e o oxalato de cálcio, ele pode de verdade, assim, tampar a glote, causa como se fosse um espinhamento na língua, né? Pode matar. Então, quando você não tem certeza se aquela punk pode ser comida crua ou cozida, mas você sabe que aquela parte é comestível, na dúvida, cozinhe, tá? Então, Sim. Por exemplo, tem plantas como o dente de leão, que a gente pode comer a folha crua ou refogada. A língua de vaca, por exemplo, que também dá em todo lugar em Curitiba, tem que ser cozida, tá? Eu trouxe aqui também várias outras plantas que, se der tempo, eu vou falando um pouquinho daquelas que eu achar mais interessante. Na verdade, todas eu acho interessante, mas vamos ver assim o tempo que vai sobrar. Mas olha aqui um dos meus cestos aqui, com várias punk que eu colhi no sítio. Cheio de plantas aí. Tá cheio de planta. E tudo, Raquel, planta espontânea. Eu não plantei nada. Tudo nasceu espontâneo na natureza. E não é só porque eu moro em sítio, não. Se você começar a olhar o teu jardim e deixar esse jardim se manifestar, pelo menos um cantinho, vai. Deixa um pedaço ali do teu canteiro se manifestar. Espera, tem paciência, rega, cuida com amor, que você vai ver certamente muitas plantas comestíveis brotarem ali. Eu queria conversar com você sobre isso. Deixa eu só responder a pergunta da Eliane aqui. Ela pergunta se o mangostão é uma espécie de taioba. Eu acredito que não seja. O mangostão, acho até que não é, não sei se não é nativo até, mas não é. Eu acho que ele não é uma arace, né? A taioba é uma arace. Não, a taioba, o nome científico é Xanthosoma. É por isso que é importante a gente, quando adentra nesse universo da skunk, estudar. E também verificar o nome científico dessas plantas. O nome popular é importantíssimo, porque é isso que aproxima a planta das pessoas, da comunidade. Só que quando a gente fala de plantas não convencionais e a gente principalmente não está dentro do universo da botânica, é importante pesquisar, a gente ter um livro bom de cabeceira, como o livro do Knupp, e a gente verificar o nome científico dessa planta. Outra dica que eu dou também, Raquel, quando a gente ainda não está acostumado a identificar skunk, é a gente esperar a planta florescer. Tanto é que todos os livros do Lorenzi, inclusive esse aqui, que foi escrito pelo Valdeli e pelo Lorenzi também, todas as plantas estão floridas, porque é assim que a gente faz a identificação botânica da planta. É pela flor. Então, no meu caso, que já é um objeto de estudo, eu moro no mato, como punk todos os dias, eu bato o olho de longe, muitas, eu já sei quais são. Mas para quem está começando, é importante ver a planta para ter certeza. Tá? No final, me lembra de eu passar aqui algumas fontes de sites. Eu fui comer a pimenta de macaco, aí ela está um pouco ardidinha aqui na minha garganta. Funciona, então.
e de algumas outras obras, para o pessoal seguir no Instagram e fazer pesquisas em fontes confiáveis também na internet. Olha que legal aqui, ó. Jardineiro Feliz, me acompanha já, conheço ele. Usamos a erva de Santa Maria para controlar as pulgas nos cães e nos gatos. E o melão de São Caetano para curar as nossas feridas, dando a contribuição dele aí para a nossa live. Acho que tinha uma outra pergunta também. Deixa eu ver. Ah, a Marina, ela tinha até mandado antes, que era a questão do valor nutricional, né? Mas eu acho que você já respondeu isso nesse próprio livro sobre a punk aí. Ele tem as informações nutricionais daquelas plantas que a gente, né, que já são conhecidas, mas a gente tem que ter em mente que tem muita planta que ainda não foi, como é que eu vou te dizer? Ainda não foi estudado. Isso, ela não foi estudada para saber qual é o valor nutricional. Inclusive, eu tenho certeza que existem milhares de espécies aí que têm valores medicinais que a gente mal conhece, que a gente conhece muito pouco. E falando um pouquinho sobre plantas com valor medicinal, né, que todas elas têm, Marilua, vamos conversar aqui. Você me deu a ideia, eu achei ótima a ideia da gente falar sobre plantas que reforçam a nossa imunidade. Agora, nesses tempos de coronavírus, tem bastante gente que está assustada. E como é que a gente pode reforçar a nossa imunidade, já que o nosso sistema imunológico é o nosso primeiro escudo contra qualquer tipo de doença, de vírus, de bactéria. Muitas vezes, tendo um sistema imunológico competente, a gente não fica doente, a gente não precisa né, correr para o hospital, não precisa sofrer, né? Tanto com essa e com outras doenças, porque a gente está com o nosso sistema imunológico fortalecido. Que plantas que são indicadas, né, que têm substâncias que ajudam a ativar, a reforçar, a modular, muitas vezes, o nosso sistema imunológico, Marilua? Raquel, realmente a gente está vivendo momentos assim de profunda reflexão e é o momento da gente repensar, inclusive, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação. E as PANC, no geral, elas nos dão a longo prazo, esse suporte de melhoria da nossa imunidade. Lembrando que a imunidade ela é uma construção, né? A gente vai construindo uma boa imunidade ao longo do tempo. Mas, mesmo que você não tenha, assim, que as pessoas estejam com a imunidade baixa ou que não se alimente de forma tão biodiversa, que isso garante também a imunidade, uma imunidade boa para as pessoas, tem algumas plantas que são punk e que são convencionais que vão nos dar um suporte nesse momento tão necessário. A moringa, por exemplo, que é um superalimento, né? Que é uma planta que virou uma febre, né, aqui no Brasil. É verdade. A moringa é um... Acho que caiu aqui a conexão. Vamos ver se a Marilua tem que voltar para nos. Agora a parte mais importante aqui da live. Vamos ver se ela consegue voltar. Pronto, voltou. Moringa oleífera, é isso? Isso. A moringa, ela tem 5 vezes mais vitamina C do que a laranja. Ela tem 4 vezes mais cálcio do que o leite. Olha o reforço aí. Então, assim, na verdade, é uma planta que realmente pode te ajudar em todos os sentidos nessa questão de você melhorar a saúde como um todo. A cúrcuma, conhecido também como açafrão da terra. E aí eu lembro que você me mandou uma pergunta essa semana, que você perguntou, Marilu, o que você acha? Qual punk que você acha que em breve vai deixar de ser punk? A cúrcuma eu acho que em breve vai deixar de ser punk, porque ela ainda é considerada uma punk, é o açafrão da terra, que é uma planta maravilhosa, tem um belo poder anti-inflamatório. Então, hoje, quem puder utilizar a cúrcuma no dia a dia, tanto em sucos, como na alimentação, como também batido com o mel, use. Porque além de ser anti-inflamatório, a moringa também, ela tem o poder de te preparar para te blindar dos vírus, vamos dizer assim. Talvez seja
seja exagero a palavra blindagem, mas assim, se você costuma usar durante um bom tempo, assim, 1 mês ou 2 meses, a cúrcuma como tratamento mesmo, pensar nisso como um remédio caseiro vai te ajudar muito nessa questão da imunidade. Então, só um pulo do gato aqui. Quando a gente utiliza a cúrcuma, o açafrão da terra no alimento, o ideal é, quando o alimento estiver pronto, por exemplo, lá em casa eu uso muito no arroz, tá? Eu preparo o arroz, quando ele está pronto, eu desligo o fogo e eu polvilho com a pimenta do reino. Porque a pimenta do reino, junto com o açafrão da terra, com a cúrcuma, vai potencializar o efeito anti-inflamatório da curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma. Então, se você não coloca pimenta, vai fazer sim um efeito, vai ter um efeito legal anti-inflamatório, mas se você acrescenta a pimenta do reino, isso vai potencializar muito mais. E você pode colocar também em shots, em sucos, a cúrcuma associada à pimenta do reino. Própolis, todo dia. Própolis é importante, né? Que o própolis, na verdade, as abelhas, elas coletam ele, mas ele vem das plantas, né? Ele é a resina das plantas, que as abelhas coletam de tudo quanto é planta, é meio que o que tem de melhor em defesa nas plantas, que as abelhas coletam para se proteger, para proteger a própria colmeia, e a gente pode usar esse escudo que a própria natureza constrói para nos proteger das doenças também. E aí eu vou falar uma coisa para você agora, que foi uma descoberta assim que eu achei muito linda e muito interessante. O aça-peixe, que é essa planta que eu falei aqui no início, é uma planta que ela é uma punk, porque você pode comê-la cozida ou empanada. Cozida ela fica com uma textura que não agrada o meu paladar, mas empanada fica incrível. Ela é uma potente planta medicinal. O aça-peixe em forma de chá e xarope, ela é expectorante, ela melhora a imunidade, ela cuida de todo o trato respiratório. E aí descobriram, Raquel, que quando você posiciona as colmeias perto dos canteiros espontâneos de aça-peixe, porque aça-peixe ninguém planta, ele nasce assim, Sim. muito, arroz, espontâneo mesmo. As abelhas vão ali polinizar as flores do aça-peixe, levam para a colmeia e produzem um mel poderosíssimo, com sabor incrível, delicado, que lembra o mel da flor da laranjeira. Então, olha só como tudo tem ligação. As abelhas, as flores, as punk. Então, é importante a gente deixar também essas plantas se manifestarem no nosso jardim, porque vêm polinizadores, porque vêm outros insetos importantes para manter o ecossistema do nosso jardim, enfim, das florestas, das matas, de tudo, né? Bacana, muito bom mesmo. Acho que o pessoal vai curtir bastante esse conteúdo. Já falamos das plantas tóxicas, das punks. Você gostaria de comentar mais alguma punk, além da cúrcuma, que você acha que deveria de deixar de ser punk, né? De tão perfeitas e maravilhosas, e como estão se... Eu acho que a própria Ora Pronobis também, daqui a pouco ela deixa de ser punk, porque o pessoal, a Ora Pronobis e a cúrcuma, o pessoal nas academias está usando, né? Está trocando o whey por esses produtos que são maravilhosos, tendo resultados incríveis aí, até esse pessoal que faz fisiculturismo e tal, que está cuidando bastante mesmo do corpo, estão usando bastante essas plantas. A Ora Pronobis é uma planta super proteica. Super maravilhosa. Proteica. E ela pode ser comida tanto crua, pode ser colocada no suco verde. Ela tem um pouco de mucilagem, aquela gosminha, sabe? É só você não exagerar. Até também tem a conta do nosso paladar. Quando você começa a utilizar esse punk no seu dia a dia, você vai também mudando o seu paladar. O nosso paladar, ele ainda está muito ligado àquela coisa muito convencional, alface, a rúcula. Nem todo mundo come rúcula e agrião porque são amargos, né? Mas... Acho que a nossa geração, né, Marilua? A nossa geração, ela cresceu depois da industrialização. Então, tudo que a gente come, que a gente conhece, é tudo refinado.
Então as pessoas elas têm um paladar que, digamos assim, que puxa mais para o infantil, né? Aquele paladar assim de sabores básicos. As pessoas têm medo de se arriscar nos amargos, nos ácidos, né? No picante. Eu vejo bastante isso, mas e precisa ter, até com a medicina ayurvédica, a gente diz que tem que ter um equilíbrio desses sabores para o nosso corpo ficar equilibrado. E as pessoas têm que começar a experimentar, deixar a infância de lado e começar a experimentar o amargo, porque é importante, é fundamental para o nosso próprio equilíbrio. Não adianta ficar só lá no docinho, no salgadinho, que não isso aí vai acabar trazendo desequilíbrios, e não é só físicos, é emocionais, né? Tem toda uma questão bem holística aí para trabalhar e que pode começar pelo próprio paladar, né? Desenvolvimento, a maturidade do paladar da gente. O ideal mesmo, Raquel, é que a gente comece a se alimentar de forma sazonal, de acordo com aquilo que a natureza nos dá sazonalmente. Se o ser humano passar a se alimentar de forma sazonal, seja com as frutas, seja com as hortaliças e com os legumes, nada vai faltar para o nosso corpo. Nada vai faltar para o nosso organismo. É porque é na sazonalidade que a gente vai encontrar toda a gama de nutrientes que a gente necessita para viver bem, com energia e com saúde. Então, a Ora Pro Nobis, além de ser comida crua, por exemplo, lá em casa a gente costuma colocar no feijão. Então, assim, quando está finalizando ali o feijão, que a gente pega a frigideira, a parte, frita o alho e a cebola, a gente joga a Ora Pro Nobis ali junto, coloca no feijão, né? Não deixa cozinhar muito para não ficar muito mole, né? A gente sabe que legumes e verduras muito moles perdem parte das suas propriedades medicinais e nutricionais e fica uma delícia. E aí, esse feijão, que já é bom, que já tem proteína vegetal, com Ora Pro Nobis, Raquel, ele vira o quê? Um superalimento. Então, quando eu falo dessa alimentação, eu estou falando de transformar a tua dieta numa dieta medicinal. Então, esse resgate da ancestralidade e também de uma forma, de uma nova consciência de se alimentar, né? Então, aquela greve lá dos caminhoneiros também foi um outro momento de profunda reflexão para mim. Como nós somos presos ao sistema, às dependentes, né? Então, a questão hoje não vamos evitar aglomerações. Então, vamos frequentar a feira, que é em ar livre. Vamos caminhando até a feira. Vamos caminhando até o mercadinho da esquina. Né? Vamos buscar, vamos pedir as cestas de alimentos orgânicos em casa. Já está tendo esse movimento dos feirantes aqui no Vale do Ribeira. Gente que vai expor na feira agroecológica aqui em região, vai montar a cesta e entregar em casa. Então, quanto mais o alimento diversificado e orgânico e as PAN que estão dentro disso daí, mais o nosso sistema imunológico vai ser fortalecido e mais a gente vai ter longevidade. Mas não longevidade cheio de doença, mas ter longevidade com saúde. Com qualidade de vida, né? Que é o que importa. Não adianta viver muito e mal, né? Melhor ter saúde, né? Ter qualidade de vida. Fale. Raquel, eu posso mostrar uma coisa? Eu coloquei no sítio uma planta que eu amo de paixão, que é o Costus espiralis, tá? É o nome botânico, Costus espiralis. Cana de macaco. Hã? Chama de cana de macaco, chama essa planta também. Cana de macaco. E você sabia que é uma punk? Não fazia ideia, não. Não fazia ideia. Olha lá. É linda. Eu sabia que era linda, que a gente pode usar no paisagismo, é super rústica, não pega praga, é incrível essa planta. E a flor dela é maravilhosa, as brácteas duram um monte. Olha lá. Gente, ela tá comendo a flor na live. Olha só. Descreve aí pra nós a sensação, Marilua. Como é que é o sabor? É azedinha, eu amo azedo. Então, muita gente aqui no Vale do Ribeira conhece popularmente como azedinha também. Agora, detalhe, o que come são as flores, a bráctea
não é comestível. Agora, a linha da botânica pode explicar, por favor, a diferença entre a bráctea e a flor, por favor? Então, gente, a bráctea, na verdade, ela é uma folha modificada, que ela faz parte da inflorescência, mas ela não é flor. E ela tá ali para proteger, muitas vezes, a flor e também ajuda a atrair os polinizadores. E ela geralmente costuma durar muito mais, né? Ela tem uma durabilidade muito maior. Enquanto a flor é efêmera, dura alguns dias, a bráctea fica, às vezes, meses na planta. E a gente acha, não, ela está florida. Não, ela já floresceu e a bráctea continua lá. Às vezes até a partir da inflorescência se desenvolve os frutos lá entre as brácteas, né? E a gente nem percebe, acha que a planta está florida. Então, da cana de macaco, a bráctea não é comestível. A gente come a flor e come também as folhas, tá? Essas estão meio murchinhas porque eu colhi já tem algumas horas, mas a folha você pode comer na salada, pode colocar no suco verde, pode também comer cozidinha. E de acordo com a medicina popular, e também está no livro de plantas medicinais do Lorenzi, que é um livro que eu uso muito, é meu livro também de cabeceira. Meus 2 livros de cabeceira, estou mostrando aqui para vocês nessa live, que é o das plantas alimentícias não convencionais, e esse aqui, ó, o de plantas medicinais do Harry Lorenzi. Maravilhoso. Se você tiver esses 2 livros, então você realmente vai estar bem equipado para começar a identificar as plantas medicinais espontâneas por aí. E é um guia, né? A cama de... a dupla dinâmica. É um verdadeiro guia. Anotem aí, gente. Eu vou colocar depois aqui que a gente terminar a live, eu vou baixar esses arquivos e postar lá no YouTube para quem perdeu e para quem quiser reassistir. E aí a gente vai colocar lá os links, tá? Mais importantes, as informações mais importantes aqui, e inclusive essa bibliografia que a Marilua está sugerindo para nós, que é muito boa, gente, é muito bom. Os livros do Instituto Plantarum, lá do R. Lorenzi, valem muito a pena a gente adquirir e ter. Se você gosta de plantas, se você gosta de jardinagem, é maravilhoso. Mesmo. Super recomendo. Olha lá. Ó, mais um ali, olha que delícia. Pessoal da gastronomia. Olha só que bela obra também é essa aqui. Então, daqui você consegue inspiração para belos pratos com punk. E, Raquel, teve uma pergunta aí que eu achei pertinente. Responder não pode passar batido. Alguém perguntou se a arruda é punk. Ah, tá. Não. A arruda não é punk, tá? Então, inclusive a ingestão de arruda através de chá não é recomendável. Eu não recomendo. Eu facilito vivências de plantas medicinais e não recomendo, tá? Arruda... Então, a arruda que eu saiba, ela tinha, pelo menos as minhas tias-avós, as minhas avós, elas tinham um uso externo, né? Não para ingestão. E ela tem uma energia diferente, essa planta. Eu, por exemplo, eu não posso chegar muito perto de arruda. Eu não sei por que isso acontece, mas é só com arruda. Eu chego perto, ela já me dá eu não sei se você tem essa sensibilidade, assim, já dá como se fosse, eu não sei, me dá uns arrepios estranhos, assim, sabe? E eu não caso com arruda, não sei por quê. Mas eu sei que os antigos, as minhas tias-avós usavam, faziam guento com arruda, fazia em álcool, sabe? Aquelas infusões em álcool para passar arruda, né? Nesse sentido, mas não comer ela, porque eu acredito que ela seja tóxica, né, Marilu? O uso é externo. Então, como é que eu uso? Eu uso para fazer incensos naturais, eu uso para fazer banhos energéticos, eu uso mais para a parte energética e vibracional da jardinagem. Agora, para o externo, realmente, não. E eu acho que tem muita gente que acha que pode fazer chá dessa planta. Eu acredito, porque eu já recebi várias vezes esse tipo de pergunta. Eu vi que alguém perguntou ali sobre o oxalato de cálcio com relação à Ora Pronobis, né? Se comer crua não poderia ter muito o oxalato de cálcio. Mas assim, eu queria que as pessoas tivessem em mente que muitas plantas que a gente já come, tá? O espinafre, por exemplo, ele tem algum nível de oxalato de cálcio. Então, se você não se matar comendo aquilo ali, cru daquela forma, não tem problema, tá? Claro que pessoas com problemas renais não devem exagerar também,
Mas, em geral, o calor, ele inativa, né, essa forma do cristal de oxalato em determinado nível, né? Não, se a planta tiver muito oxalato também não adianta você só cozinhar ela, que não resolve. Principalmente essas plantas da família das aráceas, que nem a taioba que a gente conversou, elas têm, é normal que elas tenham teores, né, de oxalato. Algumas têm mais, que torna elas tóxicas, e outras têm menos, que inclusive podem se incluir como punk, né? Que nem aqui a monstera deliciosa. Eu vim com um brinco já pensando em falar nisso. Que ela é uma planta tóxica da família das aráceas, mas o fruto dela é comestível. É uma punk também, não é, Marilua? Então a gente tem que ter um bom senso, né? Não dá nem para descrever o sabor do fruto da monstera, não dá. O nome já diz, né, gente? Monstera deliciosa, né? É uma planta monstruosa no seu tamanho, na sua beleza, mas é deliciosa, né? É maravilhosa. Isso que você está falando, quando eu comi 2 vezes. A primeira vez o fruto não estava tão maduro. E como tem muito oxalato de cálcio, a minha boca começou a pinicar. E aí eu parei. Esse é um problema. Então foi só amor, só saborear aquele momento assim, extasiante mesmo. A fruta é incrível. Não dá para dizer com o que se parece. Ela é deliciosa, é incrível. Então, eu acredito assim que essa questão dessa toxina é mais tem que ter esse bom senso. Algumas plantas têm pouco, outras têm muito, e a gente tem que procurar conhecer as plantas, né, através da bibliografia, até de sites na internet. Tem alguns guias bem interessantes. Tem um blog que eu estava pesquisando até para fazer as perguntas para você, que chama Matos de Comer, e lá tem bem direitinho como que tem que ser a diferenciação da taioba para a taioba brava, que tem, né? Tem a mansa, que é a que a gente come, e tem, eu acho que tem umas 4, 5 espécies que são muito parecidas, são muito semelhantes às folhas, e elas estão, a maioria delas é rica em oxalato, algumas podem até ter outros tipos de toxinas, como ácido cianídrico, né, que nem a mandioca brava, por exemplo. A gente não pode comer porque é uma planta que pode ter uma toxina muito forte mesmo. Então tem que ter esse cuidado e esse conhecimento. Até a própria taioba mansa, Raquel, que é a Xanthosoma taioba, que é essa daqui, se ela estiver sendo cultivada num canteiro a sol pleno, ela pode virar brava. Ela produz muito mais oxalato de cálcio quando ela está realmente requer mesmo um certo de estudo. Por isso que quando a gente não sabe nada, quem é que vai nos mostrar quais são as punk seguras e a forma segura de preparo? É o feirante, é na feira. O feirante sabe. Olá. Vocês querem saber qual é o nome científico da costela de Adão? É Monstera deliciosa. Tá? Esse é o nome científico da planta que está super em voga agora, né? Para paisagismo, para decoração. Todo mundo está cultivando dentro de casa, no jardim. E muita gente não sabe que o fruto dessa planta é delicioso, maravilhoso. Tá, gente? Então, temos que ter esse cuidado. Ó. E tem planta que a gente já come, que a gente já conhece, que não é punk, que tem o oxalato de cálcio, que é o espinafre, por exemplo. Tá? Então, e é uma defesa da planta, gente. Sabe o trevinho de 3 folhas, que nasce espontâneo em Curitiba, em qualquer lugar, que chamam também de azedinha? Tem oxalis, né? Isso. O nome já diz, oxalis, já está entregando um pouco do ouro ali no próprio nome científico, né? Azedinha, essa, que a gente come as florzinhas, come as folhas também, né? Ele é bem azedinho, mas ela é... Exatamente, ela tem o oxalato de cálcio, mas é um nível pequeno, não é um nível tóxico. Só não se mate comendo isso, pelo amor de Deus, porque daí não vai dar certo. Isso que você falou mesmo que é bom reforçar. A planta que tem oxalato de cálcio, algumas podem ser comidas cruas, mas você não vai exagerar. Então, a própria azedinha, o trevinho de 3 folhas, que é uma delícia, que tem memória de infância, se você comer um pouco, tudo bem, colocar um suco verde, enfeitar uma salada, trazer uma cor azeda para a salada, trazer um frescor para a salada, ok. Mas você não vai comer todo dia o trevinho, você vai comer 2, 3 vezes por semana em porções menores, né?
A gente volta naquela questão anterior lá da diversidade no nosso prato, né? Não adianta você, agora eu vou comer só punk. E aí perde a diversidade, porque daí você acaba comendo só punk. E aí você escolhe uma ou duas e acha que tá tudo bem. Não é assim, não. Vamos colocar alface, vamos colocar azedinha, vamos fazer um refogadinho de taioba, se tiver certeza que é taioba. Substituindo o refogado de couve também. Eu não sei se você já comeu a taioba refogada, cortada assim, tirinhas bem finas. Dissolve na boca. É como se estivesse fazendo um carinho na boca. É incrível, sabe? Tem até que tomar cuidado para não deixar a couve de lado, que também é muito rica em ferro, é uma delícia. Mas o legal é você combinar. Ao invés de eu comer couve 3 vezes ao dia, e eu tenho taioba no quintal da minha casa, e eu tenho certeza que é taioba, eu vou, né, comer couve um dia e taioba no outro. Vou diversificando o meu cardápio. Ó, Marilua, vou falar de uma a curiosidade live tá... aqui. Só um pouquinho, Marilua. Tá, ela vai terminar em 20 segundos, mas eu vou recomeçar essa live, tá? Daí você vai ter que entrar de novo. Porque tá muito interessante e ainda faltam algumas perguntas. E aí depois eu monto tudo pra gente colocar no YouTube, vai ficar inteiro daí no YouTube. Tá bom? Tá bom. Ó, sim, já voltamos, gente. Voltem, porque eu vou Depois eu junto tudo aí, vai ficar bacana, vai ficar bem legal. Marilu, o que você estava falando? Você ia mostrar, desculpa, eu acabei te interrompendo. Olá. Olha só, eu quero falar um pouco aqui da tanchagem. Eu vou até pedir para o Samuel, que está me ajudando aqui hoje, colhe um pouco de tanchagem lá no jardim, no quintal, para eu mostrar aqui, porque a folha murchou, mas eu peguei as sementes. E a tanchagem é muito conhecida na medicina popular e é uma planta maravilhosa, é uma punk, está no livro do Valdeli Knupp, ele ensina a fazer até pão com tanchagem. Você pode comer refogadinha também. Mas, para mim, a tanchagem me encanta muito dentro do seu poder medicinal. Ela ajuda até em processos de pneumonia, porque ela põe todo o catarro para fora. Olha só, gente, presta atenção. Ó, tanchagem, né? É isso, né? Para pneumonia, gente, para ajudar a expectorar, é isso? Isso, Platago maior. É o nome científico da planta, ó. Tá? Olha só, gente, que legal. Então, a tanchagem, ela é considerada em Curitiba uma planta daninha. Os jardineiros roçam tudo. E a tanchagem, para quem tem principalmente criança em casa, para quem tem problemas respiratórios recorrentes, sobretudo na época do inverno, a tanchagem é uma poderosa punk medicinal aliada. Não rocem a tanchagem do seu jardim, por favor. E aí a curiosidade da tanchagem, que talvez muita gente não saiba, é o seguinte: a sementinha da tanchagem, ela é uma mucilagem. Sabe aquele fitoterápico para regular o intestino chamado metamicil? Conheço. Olha aí, ó. É feita da sementinha. Pessoal, da tanchagem. Olha aí, ó. Mucilagem é a base, eu acho que de todos esses produtos para quem tem prisão de ventre, né? Quem precisa trabalhar esse trânsito intestinal. E às vezes a planta está no seu quintal e você está mandando importar lá dos Andes, né? Alguma coisa que vem super caro para chegar aqui, né? E tá ali no seu quintal, tá ao seu alcance. E por desconhecimento, a gente acaba não aproveitando, né? E eu queria conversar, já que você falou da roçagem do gramado e tal. No Brasil, a gente tem muito forte uma cultura de que o gramado tem que ser aquela coisa homogênea e perfeita, né? E isso é um movimento, assim, que a gente precisa... não é um movimento, né? É uma coisa que a gente precisa mudar, uma mentalidade que a gente precisa mudar. Porque na Europa, em outros países, já é super forte a questão de você ter um relvado, não um gramado homogêneo, uniforme, mas você ter um relvado, né? Digamos assim, como se fosse um prado, né? Que não precisa ser homogêneo, gente, que ele não precisa ter só uma espécie lá, né? Aquela monocultura, a gente está cultivando a cultura da monocultura no nosso jardim, tem alguma coisa errada aí. Então, e não precisa ter assim, a gente pode nascer plantinhas diferentes, a gente pode até plantar no jardim para enriquecer ele, não somente com plantas úteis, mas às vezes até com plantinhas ornamentais, florzinhas na
na Europa, eu sei que o pessoal faz isso, o pessoal tem sempre uma época do ano lá no inverno que eles saem plantando bulbo no meio do gramado, saem largando sementinha no meio do gramado, que é justamente para ter essa heterogeneidade, digamos assim, essa mistura, porque fica muito mais interessante um jardim, muito mais rico, com plantas diferentes, do que aquela coisa, né, que é de uma manutenção cara, um gramado perfeito, homogêneo, é uma manutenção cara, você tem que estar sempre aparando, tem que estar sempre podando, tem que estar sempre molhando, e às vezes você, digamos, promover um gramado mais heterogêneo, com podas que não sejam assim tão frequentes, que você permita que as plantas floresçam, né, cresçam um pouco para depois você manter ele mais baixo, para você ter as suas práticas, né? Muitas vezes a gente tem o gramado para ter uma prática esportiva, para poder as crianças brincarem, jogarem bola, não dá para deixar crescer muito, mas que não seja uma coisa assim tão neurótica como é hoje com o gramado homogêneo, né? Com essa cultura de que o gramado tem que ser perfeito, tem que ser aquele campo de golfe. E não precisa ser assim. Muitas vezes um jardim mais interessante, mais divertido, é um jardim que tem florzinha, que tem uma punk, que tem, né? Que tem coisas diferentes, deixam ele mais bonito, mais barato de manter, mais sustentável, né? Você não fica tão assim, ah, meu Deus, preciso comprar veneno, né? Preciso comprar veneno para colocar na minha grama. Na verdade, essa linha, essa cultura do jardim monótono, com as mesmas plantas, ou com jardim com poucas plantas, na verdade, reflete uma cultura que é nossa, realmente de dentro do nosso jardim interior. Nós fomos ensinados a sermos dessa forma, né? A gente foi ensinado que o bom é quando a gente controla as coisas, quando a gente controla as ações. A gente quer ter, o ser humano ele quer ter o controle das coisas. Ele quer que uma falsa sensação. Exatamente como ele planejou. Então, é por isso que isso se reflete nos jardins também, Raquel. Naquele gramado cortadinho, a grama sempre baixa, sempre as plantas topeadas, né? E você gasta um monte de dinheiro com manutenção. Não que não seja bonito, tá? Mas a beleza ela é muito também relativa. Para mim, não é tão bonito mais. Como você sabe, eu já venho de uma linha da jardinagem ecológica, dessa jardinagem regenerativa, aonde eu permito a natureza também se manifestar no meu jardim. E eu vou intervir o mínimo possível. E o que é intervir o mínimo possível? É podar só quando for necessário, é cortar a grama realmente só quando for necessário, né, esse manejo, é deixar as plantas espontâneas se manifestarem e dali você começar a ter um novo olhar para o teu jardim. Eu estou vendo que tem gente, inclusive, aqui na live, como a Mariana, que é de Cananéia, nossa colega de turma. Olha, Mari! É muito interessante porque ela implantou, há uns 2 anos atrás, um jardim com plantas nativas, mas um jardim mais de uma linha convencional na casa dela. E depois que ela fez aquele curso com a gente lá em Curitiba, né, com o Tony, agora ela virou a jardineira do próprio jardim dela. Ela fez agora uma carinha com um coraçãozinho. Oi, tudo bem, Mari? Ela virou a jardineira do próprio jardim da casa dela. Então, ela está manejando os canteiros e tem canteiro que ela está deixando as plantas se manifestarem. Oi, Mari. E quando a gente permite que o jardim se manifeste, a gente tem a presença do divino nesse momento. Porque você começa a ver coisas acontecendo no jardim que até então não aconteciam. Abelhas nativas se aproximando, borboletas, passarinhos, beija-flores. Você sente a natureza, a avifauna, Raquel, muito mais próxima. E isso geralmente acontece só no jardim, aonde, por muitas vezes, você não podou, né? E a planta floresceu, né? Você permitiu isso, né? Aonde as punks se manifestaram. E tem também, não é um ditado popular, mas é uma filosofia xamânica, que conta assim, quando nasce no teu jardim uma planta espontânea e essa planta é medicinal, é porque alguém naquela casa está precisando daquela medicina.
Perfeito. Vou contar que eu acredito nisso, assim, de verdade, porque várias coisas aconteceram comigo. Por exemplo, estar sentindo muita cólica menstrual, passar um tempo meio nervosa, ansiosa. E aí, quando eu comecei a ver um monte de mentrasto, que é uma planta que o pessoal também aqui roça como daninha, nascendo ao redor da minha casa, quando eu fui estudar aquela planta, vi que o mentrasto é uma planta que combate a ansiedade, que ajuda a regular alguns ciclos, né? Hormonais, e aí você realmente percebe que o jardim ele tem muito para te ensinar, mas a gente tem que parar de querer controlar. E é um belo aprendizado e um belo exercício. Porque quando a gente deixa, Raquel, o jardim se manifestar, a gente deixa também, permite que as coisas se manifestem também na nossa vida e na vida das pessoas mais próximas, sem a gente querer ter o controle de tudo o tempo todo. É verdade. Não, isso tem. Eu acredito muito nisso também. Eu acho muito importante. Inclusive, alguém falou ali da tiririca, eu acho que foi a própria Mari que falou da tiririca. É tudo uma questão de ponto de vista. Por exemplo, em jardinagem, a gente sabe que, algumas pessoas sabem, né, não é um conhecimento muito comum, que o bulbinho da tiririca, tá, aquele que é difícil de tirar, que o pessoal apanha para tirar, ele tem propriedades como enraizador, né? Então, às vezes, você está tendo dificuldade em fazer as suas mudas lá, e aí você não sabe que você tem uma riqueza no seu gramado, você só arranca e joga fora. Então, sabendo desses detalhes, tem gente que hoje em dia procura. Droga, não tem tiririca, né? Não aparece tiririca. É tudo uma questão de ponto de vista. O Sérgio também, que é nosso colega, ele estava aí antes, ele comentou que ele usa cauda de losna para combater lesma no jardim. E lesma, eu não sei se vocês sabem, mas ele é uma praga muito difícil de combater. Ele é um dos que usa os venenos mais fortes, mais tóxicos para o ser humano e para os animais. E realmente, mesmo com esse tipo de veneno, ele é uma praga difícil de combater, porque ele não é muito sensível aos poucos venenos que funcionam. E aí ele está usando cauda de losna. Oi? Não adianta dar cerveja. Então ele falou que ele está usando cauda de losna, que é uma coisa assim, tipo, natural, né? Claro que a catação é ótima, mas dependendo da extensão que você precisa tratar, ou às vezes alguma planta muito sensível que você não pode depender só da catação, a cauda de losna pode ser um aliado interessante aí, sem que você precise jogar metaldeído no seu jardim, né? Que é uma coisa super tóxica aí. Inclusive, tudo uma questão de... A losna, a artemisia, né? Recentemente foi o último post do meu blog. Eu tenho um blog, né, do Jardim da Marilu, na minha bio, e eu falei da losna, que é uma variedade da artemisia, e ela combate nematóides e ela também afasta pulgão e ácaros da horta. Então é muito legal ter também, e é uma punk, porque na Europa o pessoal corta a losna em finas fatias para colocar no sanduíche, em sopas e caldos e cremes. É uma punk. Olha também. Só, várias utilidades. É uma planta. Ao tiriricão. Vale. Todo mundo tem, assim, pavor da tiririca, do tiriricão em casa, nos pastos, nos terrenos agrícolas e pomares em geral. E aqui no livro do Valdeli, mostra a tiririca como uma punk. Olha aí, ó. Ele é bem suave, né? A gente come a batatinha, né? Que chama de tubera. Então, tem até aqui algumas receitas. Tá? Olha que legal. Então, a Mari, que tá cheia de tiririca na casa dela, lá em Cananéia, partiu fazer leite com a tubera da tiririca. Dá para fazer farinha também e bolo. Olha só. E depois o pessoal sente falta da tiririca aí, ó. Por enquanto eles estão reclamando que a tiririca incomoda, que é difícil de arrancar. Daqui a pouco estão, que droga, cadê a tiririca? Já comi tudo. Junte-se a ela. Isso, muito melhor, né? Enquanto a gente está indo contra, é pior, né? Depois que você se une a ela, tudo se resolve e é tudo uma questão de ponto de vista, né, Marilu? Olha de educação, né? Live. A Karen Capelari. A Karen Raquel Capelari entrou. Ela que olha só, durante muito tempo.
e o estudo dela é na parte mais da gastronomia e não da botânica. Ela cria vários Opa! pratos com as punk. Ela tem uma linha de geleia com punk, que é uma delícia. E tem muita gente, Raquel, usando as punk como forma de renda. Não só pessoas com um negócio pequeno, como a Karen tem, né, que é a Manacá Geleias, mas também restaurantes, como o Capim Santo, lá em São Paulo, que eu participei da equipe que fez o projeto do Jardim do Capim Santo. Eu sou a pessoa que especifica as punk que vão para o jardim. Lá no Capim Santo, eles têm um cardápio já bem conhecido com as punk, e que é bem famoso. Em Curitiba também, nós temos alguns restaurantes. Eu vou tentar lembrar aqui. Samuel, pesquisa, por favor, para mim aí, Curitiba, restaurante punk. Eu já comento aqui com vocês que é um restaurante maravilhoso, de comida punk, de comida orgânica, e vale a pena você ir lá, dar um pulo lá e conhecer, Eu viu, quero Raquel? conhecer. Ó, a Eliane está perguntando aqui sobre a urtiga. Diz que até a urtiga também é punk, é verdade isso, Marilua? A urtiga é punk e eu já comi urtiga, tá? E Eu aí? comi urtiga lá em Manaus, no restaurante Caxiri, que é um restaurante incrível que tem em Manaus, de culinária punk. Mas assim, gente, não é aquela coisa, eu vou lá e como um refogado de urtiga, não. É o melhor peixe com os melhores preparos de punk que existe na vida. Claro, eu vou viajar para Manaus para comer punk? Não, mas quem for a Manaus algum dia, realmente é um restaurante incrível. E eu não estou ganhando nada para falar de ninguém aqui, tá, Raquel? Mas é uma forma mesmo de divulgar gente boa, gente competente, que está utilizando esse punk para trazer isso para o dia a dia das pessoas. Eu comi uma posta de pirarucu com uma urtiga salteada. E eu fiquei, menina, de cara. Fiquei impressionada a textura e a crocância da urtiga. É claro, a urtiga é uma punk não, a urtiga é a urtiga. A gente não pode nem manusear a urtiga sem luva. Requer um preparo culinário especial. O Valdeli Knupp, nos cursos dele, que ele facilita, inclusive em São Paulo, ensina, ele pega o canivete dele, ele raspa a folha, tira aquela parte urticante e tem que ser cozida, tá? Mas sim, é punk. Algumas variedades de urtiga são punk. E aqui no livro do Valdeli, ele tem várias receitas com a urtiga. E é uma delícia. Nunca experimentei urtiga, só eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uns primos que moravam, eu morava numa cidade e os meus primos, os meus avós moravam pro interior, então todo final de semana eu ia para lá pra gente colher laranja, pegar banana do pé, goiaba e tal, araçá. E aí eu lembro que os meus primos gostavam de sacanear os primos da cidade, sabe? Eles, olha essa plantinha aqui, e fazia a gente pegar a urtiga. Eu acho que eu caí algumas vezes nessa história de ter que pegar a urtiga e ficar ardendo a mão depois um tempão. Ai, ai. Marilua, me diz agora quais são as suas punks favoritas e por que que elas são suas favoritas. Olha, pergunta um tanto quanto delicada, viu? Cuidado Na para não se verdade, comprometer aí, não. eu as amo, eu as consumo, quero consumir muito mais, quero aprender muito mais. Eu sou uma aprendiz mesmo do reino vegetal, eu sou uma aprendiz da natureza. E para mim, a minha planta, a minha punk favorita é aquela que brota de forma espontânea naquela estação do ano. Eu busco me alimentar de forma sazonal. Então, por exemplo, agora é época da cana do brejo, solta a florzinha, é época dos canteiros estarem repletos de picão branco, agora é época de muita tanchagem. Então, eu busco. A minha punk favorita é aquela que está nascendo naquele momento, dentro da sazonalidade. Mas é claro, dentro do sabor mesmo, porque eu busco forçar um pouco o meu paladar, porque eu concordo com você, a gente tem um paladar muito infantil.
Mas mesmo aquela punk tendo uma textura que não me agrada muito, ou sendo amarga demais, tá? Mas assim, punk que eu amo. Eu gosto muito Só um pouquinho. da Taioba. Maria, agora não vai. Vem cá, filho. A Maria está em casa, né? De acordo com as quarentenas aí. Ela Sim, quer claro. conversar aqui, quer participar da punk. Vem cá, da live. Olha lá. As minhas Olha também lá, estão ó. em casa. Meu bebê. Levanta aí, senão vai aparecer. Oi, Maria. Olha lá. Dá um oi lá pra Marilua. Marilua tem 3 bebês também, né, Marilua? Uma é grande já. Não tolera mais, mas ainda assim, para sempre é um bebê pra gente, né? Ah, sempre. Já falei pra ela, você sempre vai ser meu bebê. Mas, mamãe, eu não sou mais bebê. Eu já sou criança. Mamãe, Fala, é que tá pensando. onde tá o carregador do meu tablet? Não sei, você que tem que procurar. Procura lá, a mamãe já vai ajudar você. Eu vou pedir pra vovó Pai, não ajudar. tem o carregador que eu posso Não. usar. Pede pra vovó te ajudar. Desculpa, gente. Maria queria dar conta queria dar conta do carregador dela, do tablet, né? Porque nesses tempos eu acho que os tablets vão ajudar um pouco as mães por aí. Com certeza. Marilu, você estava falando das suas favoritas, tá? Você ia chegar na planta que você gosta mais, do sabor. Fale. Eu estava até olhando aqui no livro, porque eu falei, qual é a minha favorita? Eu estava falando aqui para ver se eu lembrava de alguma favorita. Mas assim, eu tenho algumas plantas favoritas, tem alguns critérios que tornam essas plantas muito especiais. Critério número 1, plantas espontâneas que nascem perto de mim, né? Que nascem no sítio. O caruru, que é uma planta muito odiada por quem tem monocultura, grandes plantações, nem os herbicidas são capazes de matar o caruru, de tão resistente e resiliente que é essa planta. Então, por si só, para mim, ela é uma das minhas preferidas. Do caruru, a gente come a folha e a semente. Eu e meu marido, a gente faz muita pizza punk em casa no final de semana, porque como a gente mora na roça, a gente procura diversão em casa mesmo no sítio. Então, a gente entrou numa vibe aí de fazer pizzas punk. E eu vou te convidar e convidar a turma de paisagismo para uma bancada de pizza e kombucha lá no sítio no fim de semana. Olha só que delícia. Então, a gente já quero ir. A gente usa muito caruru. Gosto muito do picão branco, porque me agrada muito o sabor suave que tempera o alimento. Gosto muito da taioba, cortadinha, fininha, que nem couve, sempre refogada. A Mari gostou da ideia. Caldo verde também é taioba, tá? Gosto muito. A Ora Pronobis tem uma babinha, mas ainda assim, cozidinha, perde um pouco dessa baba. Mas como eu amo quiabo, então eu não me importo nenhuma de nenhuma não pode? Só pro baba. Uma punk também que é a minha favorita é o Major Gomes, que é um tipo de beldroega, né? Chamam também de beldroegão. Ela é espontânea e ela dá uma florzinha cor-de-rosa na ponta e algumas amarelas também. Então, essas flores, elas abrem sempre no final de tarde. E aí em Curitiba tem muito nascendo também em calçada, na borda dos parques, nos quintais das casas. Então, eu como muito também, tanto a folha como a flor, mas também uma planta sazonal, tá? Então, Major Gomes, taioba, picão branco, que mais? Eu gosto também de comer algumas flores comestíveis, que aí eu acho que aí é uma outra live, né? É outra live, tem um assunto maravilhoso também. É um outro universo, uma outra live só para isso. E realmente... E a bertalha. Gosto muito da bertalha também. Ah, bertalha. Tanto a bertalha verde, que é a Bacela alba, como a bertalha roxa, que é a Bacela rubra.
que inclusive a sementinha da Berthalia rubra, ela é corante natural, corante alimentício natural. Então, se você pega a sementinha, no sítio tem, eu vou te mostrar quando você vier nos visitar. E você espreme na água, a água vai ficando assim, um tom assim pink, meio furtacor, parece assim mágica, sabe? Sabe aquelas mágicas que você nem acredita que só a natureza nos proporciona de graça e de forma tão generosa? Então, Bertalias, Taioba, são muitas, Raquel, mas já citei aqui algumas. Tipo todas. Será esse jogo livre? Tá, vamos ver o que mais. Mamãe. Oi, amor. Pergunta pra vovó, mãe, não entende nada de jogo do tablet. Já tá perguntando pra pessoa errada. Como é que funciona o jogo do tablet? Eu não faço ideia. Marilua, o que você acredita assim sobre o futuro das punks, né, e a utilização delas? Como que você vislumbra assim esse futuro, assim? Como você imagina, como você deseja que seja a disseminação desse conhecimento, a utilização dessas plantas? Elas são indispensáveis no presente. Na verdade, elas sempre foram indispensáveis. No passado, os nossos antepassados se alimentavam delas. Aí, com a chegada da industrialização dos alimentos e da mecanização de tudo, da monocultura, as punk elas foram esquecidas, negligenciadas. Agora, principalmente depois do livro do Valdeli Knupp, a gente voltou a olhar para esse universo botânico tão rico e tão nutritivo e medicinal também. Então, o futuro, na verdade, ele já chegou. Já é o presente, né? Porque quando você pensa que hoje o ser humano ele consome, em média, 20 gêneros botânicos de plantas, que é essa média. É muito pouco. A nossa muito alimentação pouco. hoje mundial é baseada entre 20 a 30 gêneros botânicos. Você imagina o quanto é pobre. É uma alimentação monótona, globalizada e sem graça. Porque, e que não respeita os regionalismos, né? Não respeita o regionalismo. Que nem, por exemplo, eu gosto de brincar com o pessoal aqui em casa, quando falta pão, por exemplo. Que o trigo é uma planta que não é nem cultivada praticamente no Brasil, só um pouquinho lá no Rio Grande do Sul. Então, todo pão que a gente consome, gente, é importado, é de uma planta importada. Como é que um país quer ter soberania baseando a alimentação num alimento que é importado, né? E aí, enquanto isso, outros alimentos que são naturais aqui das Américas, como a mandioca, o milho, a própria taioba, né, que tem o inhame também, acabam sendo negligenciados, né, deixados de lado. Então, é um resgate. Eu acho que esse livro sobre punk, ele é muito recente, né, mas ele já trouxe essa presença, né, olha, isso aqui existe, gente, vamos olhar para isso daqui, vamos olhar para as punk, porque isso vai mudar a nossa cultura, né, é realmente um resgate, uma mudança de cultura, que alguns povos aqui no Brasil já não, eles não chegaram a perder, o pessoal lá no norte mesmo, de onde você vem, e no Pará, eu conheço algumas pessoas que são de lá, eles são muito fortes com essa cultura da alimentação, com plantas que não são convencionais, mas eu vejo que em outros lugares, assim, que tiveram colonização europeia mais forte, acabaram perdendo e importando a cultura também. E acabou se perdendo essa questão da riqueza na alimentação. Então, é uma coisa, concordo com você, que já é o nosso presente, mas eu acho que cada vez mais agora as pessoas vão conhecendo e vão tendo intimidade, muitas vezes, com as plantas, né? Porque uma coisa é saber, tá, existe punk, mas a partir daí, quais são as punks que eu posso utilizar, que eu tenho que conhecer, né? Então, acho que até nosso papel, né, Marilua, trazer esse conhecimento para as pessoas, aproveitarem melhor essas plantas, trazerem essas plantas para curarem a vida delas mesmo, o alimento como o nosso próprio remédio, né? É isso, então eu acho que a gente não tem que ter medo, acho não, tenho certeza. A gente não tem que ter medo de consumir esse punk.
A gente precisa ter respeito, cuidado e estudo, né? Você pode ser um autodidata, pode fazer alguns cursos, tem cursos online também, tem excelentes A Marilua sites, dá né? curso, gente, também. Com certeza. Marilua, faz a sua propaganda, Marilua. Então, eu facilito, né, vivências de punk, já facilitei algumas em Curitiba na época que eu morava aí. Agora eu estou trazendo isso mais aqui para o Vale do Ribeira, aqui no Sítio Gramado, que fica 3 horas de carro de Curitiba. Também Não é dá pertinho. para a BR maravilhosa. Então, quem quiser saber mais sobre as vivências do Jardim da Marilua, me segue no Instagram, tá? Então, eu realizo cursos de punk, de plantas medicinais, de hortas orgânicas. E tem outras pessoas que falam com muita propriedade sobre isso, como a Neide Rigo, que é uma nutricionista, professora da PUC, tem um blog maravilhoso. Segue a Neide Rigo no Instagram, porque ela é a maga da Spunk. Segue a Irani Arteche, Irani com Y no final. A Irani também, ela vem facilitar alguns cursos aqui no nosso sítio. E ela é assim, siga o Mato no Prato de comer. Então, todo está ensinando ao Spunk de uma forma segura, de uma forma simples, de uma forma descomplicada. E é legal também, Raquel, a gente ter o livro do Valdeli. Eu acho que é um passo importante para quem quer utilizar Spunk e poder voltar a tomar as rédeas da nossa própria alimentação. Tomar as rédeas da nossa vida é tomar as rédeas da nossa alimentação. É a gente decidir o que a gente come. É a gente decidir o que vai para o nosso prato. É a gente poder ter prazer em cozinhar. Prazer em sentir o cheiro da comida. Ninguém precisa ser um expert na cozinha para você pegar alguns ingredientes básicos, uma punk maravilhosa que você comprou na feira, orientou, que plantou aquilo, ou que você colheu no seu jardim, ou na casa da sua avó, da sua mãe, e fazer uma macarronada super nutritiva, um molho pesto com erva balieira, né? É a gente retomar essa ancestralidade das nossas avós, das nossas bisavós, de reunir a família ao redor da mesa, de poder saber o que a gente está comendo. Segurança alimentar perpassa por uma questão de coisas, né? E traz assim uma luz imensa, não só para a nossa mente, mas também para o nosso coração. Por exemplo, eu quero fazer agora aqui uma homenagem à bananeira e à banana, que não é uma planta nativa, né? Não se originou no Brasil, mas ela é naturalizada já no Brasil, né? Yes, nós temos bananas. Só que, além da banana, o que mais que a gente pode utilizar dessa planta? Primeiro, vamos fazer aqui uma brincadeirinha que eu sempre faço nos meus cursos. Raquel, banana é punk? Só fala sim ou não? Banana? A fruta não, não é não. E a bananeira é punk? Aí eu acho que sim, eu acho que sim. Então, eu vou começar pela banana. A banana é punk. Sabe por quê? Olha, fale. Foi tanta conversa boa aqui que eu não falei algo muito importante sobre esse punk. A punk, ela só não é uma planta não convencional, tá? Que não é conhecida pela maioria. Partes não convencionais de uma planta convencional é punk também. Também é punk. É considerado punk. Então, por exemplo, a folha da cenoura é punk. Rende uma deliciosa farofa. Fica uma delícia na sopa, nos caldos. Assim como a folha da beterraba, assim como a entrecasca da melancia, que rende um doce maravilhoso, assim como a entrecasca da mandioca, que a Irani fez uma fornada de chips de entrecasca de mandioca, que ninguém acreditou que aquilo era entrecasca de mandioca, é comestível. Então, é uma parte não convencional de algo convencional que todo mundo já sabe e que todo mundo come, tá? Então, quando a gente passa a olhar
para o alimento na sua parte integral e ao usar na cozinha aquela parte comestível que não é convencional, de algo que todo mundo compra facilmente por aí, a gente faz algo muito importante, Raquel. A gente está evitando desperdício na cozinha. A gente está deixando de impactar o meio ambiente, jogando aqueles resíduos fora. A não sei que você tenha compostagem. E você está exercendo autonomia alimentar, soberania alimentar. A soberania alimentar é quando a gente, dentro daquilo que a gente tem na nossa cozinha, a gente consegue aproveitar tudo aquilo que é possível de ser aproveitado. Então, a banana, por exemplo, que é uma punk, a casca você pode fazer a milanesa e fritar. Fica uma delícia. A casca da banana é comestível. Então, eu já tinha ouvido falar uma vez, acho que eu era mais nova, usar a casca de banana para fazer um brigadeiro fit, fazer tipo um docinho que parece um brigadeiro. Claro que não vai ter o sabor do chocolate e tal, mas eu usava como base a casca da bananeira, da banana, desculpa, da banana. Hoje em dia, está na moda o brigadeiro feito com biomassa. Na verdade, você pode fazer várias coisas com biomassa, que é a banana verde processada. Então, por exemplo, lá em casa, a gente pega uma penca de banana verde, a gente cozinha essa banana. Quando começa a abrir a casca, que a gente enfia um garfo que está madura, ela está pronta. E aí você pode fazer de preparos com essa banana verde. Tá? Você pode fazer brigadeiro, você pode fazer salada, você pode fazer uma torta, e é uma delícia. É uma delícia, ainda mais porque é uma base neutra, igual a jaca verde, né? Quando você cozinha a jaca verde, ela vira uma carne de jaca, que é uma base neutra que pega qualquer tipo de tempero. Então, a gente consome muito também aqui no sítio. A jaca verde, depois dela cozida, ela tem alto teor de ferro, muito indicada para as pessoas com anemia ou para mulheres gestantes, tá? Então, voltando à bananeira. A bananeira é punk, tá? Por quê? Existe o palmito da bananeira que fica ali no miolinho do caule e aquele palmito é comestível. Então, é uma parte não convencional de algo que para a gente é totalmente convencional, né? A bananeira, quando você... Eu acredito que aí dentro tem o palmito comestível. Tem. Para comer esse palmito, aí vem um outro ponto que é meio polêmico, mas você precisa cortar a bananeira fora, né? Mas existe esse palmito que é comestível. Assim também como existe uma outra forma de você aproveitar a bananeira sem cortar ela fora inteira, que é através do mangará, conhecido também como umbigo de bananeira. Esse eu peguei lá no sítio Gramado. Então, eu sou muito fã do umbigo de bananeira. Porque é o seguinte, você pode, primeiramente, tirar aqui as pétalas desse mangaral e se transforma numa canoa. Nessa canoa, aqui nos cursos no sítio Gramado, a gente usa para colocar alimento, para servir para os convidados. Então, é uma barquinha agroecológica, onde você pode colocar risoto, salada, perfeito para substituir a louça convencional. Então já começa aí uma bela utilidade do umbigo da bananeira. A gente come também o pistilo, que é a flor, é o que poliniza, né? É a flor. Esse pistilo também, depois que você a ferventa e branqueia algumas vezes, ele fica com uma textura muito boa, parece um palmitinho. E aqui dentro, depois de você despetalar todo esse mangará, tem um coraçãozinho aqui dentro, que é uma espécie de alcachofra. E essa alcachofra, você faz pratos incríveis. Eu já comi farofa, eu já fiz risoto, a gente já fez muqueca. E a alta gastronomia está utilizando essa alcachofra que tem aqui dentro, do umbigo da bananeira, para fazer pratos agroecológicos e pratos bem chiques, inclusive, que estão servindo em buffets aí de vários eventos. Então, as punk, Raquel, elas são muito democráticas. E elas estão pertinho da gente. Basta a gente começar a observar como um mangará.
Você sabia de todas essas propriedades do mangará? Não, eu já tinha ouvido falar do coração, mas também eu nunca provei, né? Eu tava vendo aqui, ó, a Socorro comentando que ela come o coração da flor. Já o pessoal também, a Eliane falou que faz bolo com a casca da banana. E, ó, a Socorro comentou também que, ó, cozinhava a banana verde no feijão, que é muito bom. E até espaguete do palmito da bananeira ela faz. Olha aí, olha que delícia. Olha Não só. experimentei, vou ser sincera com você, já comi a banana, mas vários tipos diferentes, inclusive aqui no Paraná e nessa região aqui de Morretes, que é bem pertinho aqui de Curitiba, Antonina, Morretes, também é bem tradicional a banana. Lá em Joinville, onde meu irmão mora, também tem muitos produtores de banana. E então, a banana faz parte, né, da nossa cultura já, apesar de ser uma planta exótica. Muita gente acha estranho quando a gente fala isso. Nossa, é uma planta exótica. Pois é, banana é exótica. Então, tem uma riqueza na bananeira que pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece. É incrível como saem produtos diferentes. Eu sei que se usa a casca da bananeira também, né, não como comestível, mas para servir, como você usou. A casca não, a folha. Para servir a folha da bananeira, e eu já vi também para assar peixe, né? Envolver. Lá no Rio Grande do Sul a gente usava de envolver o peixe para assar, porque daí ele não queima, né? Fica tipo cozido no vapor, envolto na folha da bananeira. Isso, lá em Manaus também as pessoas assam muito peixe na brasa, na churrasqueira, envolvendo esse peixe na folha de bananeira. E por falar em folhas que podem substituir o plástico, aquele papel alumínio, sabe? Muita gente coloca papel alumínio na assadeira para levar legumes ao forno, para assar alguma coisa no vapor e tal. Mas no reino vegetal existem folhas que são punk também, inclusive, que podem substituir o papel alumínio, como, por exemplo, a folha da cúrcuma, a folha do açafrão. E a folha do açafrão, ela não serve só para envolver os alimentos, né, na hora de assá-los, substituindo o papel alumínio, como ela serve também para dar sabor ao alimento, assim como a folha do gengibre. Então, você vai usar como um louro. Você pega, rasga pedaços da folha do gengibre ou da cúrcuma, tem um cheiro incrível. Você coloca na panela para ferver junto com o alimento e no final, depois do alimento cozido, você tira a folha e o sabor da folha da cúrcuma ou da folha do gengibre fica no alimento. Tem muita gente também que pega a folha do gengibre para refogar o peito de frango, né? Então, o peito de frango refogado na folha do gengibre, quem comeu fala que é incrível o sabor. Então, isso também, quando você usa uma parte não convencional, porque a folha mesmo da cúrcuma ou do gengibre, você não pode comê-la crua, tá? Não. Mas você pode... Mas ela é uma punk por quê? Porque existe uma forma não convencional de usar, né, a parte dessa planta, que é uma forma que ninguém conhece, ou poucas pessoas conhecem, que é colocando dentro do alimento para dar sabor, mesmo que você não vá mastigar. Não, e são plantas lindas, né? As gengiberáceas você pode ter no seu jardim, e são plantas muito bonitas, que florescem e tem flores bem lindas. Eu não sei, eu sou suspeita para falar por essa família de plantas, né? Além do rico, ainda tem a folhagem maravilhosa, as flores que muitas vezes são super coloridas, perfumadas. Até me lembrei agora, eu não ia comentar sobre isso, mas veio na lembrança quando você começou a falar da cúrcuma, que aqui no Paraná tem, e eu vejo que poucas pessoas conhecem, que o lírio branco, que ele é da família do gengibre também, ele também é punk, né? Porque o rizoma dele você usa para fazer aquela gengibirra, né? Que é aquele refrigerante que é naturalmente gasificado, que não é artificial. E tem todo um processamento, desculpa, eu não sei, eu não conheço a receita muito bem, mas eu me lembro que
quando eu estava na faculdade, eu tinha uma professora na agronomia que ela trabalhava essa parte, assim, ela falava que você tinha que fazer um suco com aquele rizoma, e aí depois enterrava e esperava aquilo fermentar como um champanhe, alguma coisa assim, né? E virava um refrigerante delicioso, maravilhoso, e feito com uma planta que é uma invasora, né? Agora, assim, sabe o que eu acho mais lindo nessa coisa toda das conexões? É que eu abri aqui no lírio do brejo, né? No gengibre do brejo, para falar dele quando você começou a falar. Eu estava aqui aberto na página para citar essa planta quando você começou a falar muito bem dela. E de fato, assim, no sul do país se faz muito ainda refrigerante e a kombucha, né? Com o rizoma dessa planta. E a flor Olha, dela é comestível. eu ia perguntar isso para você agora. Porque o perfume, aquela flor, você passa longe, você sente o perfume dessa flor, que tão gostoso que é. Sim, ela é comestível. E o Olha só, rizoma, você começar a colher. começar a enfeitar essa salada aí, Raquel. Vamos começar a deixar essas Oi? saladas cada vez mais biodiversas, coloridas e Isso, nutritivas. vou sim. Eu já uso algumas coisas assim, né? Mas eu não conheço muito, eu preciso aprender mais. A gente está sempre aprendendo, né? Às vezes a gente sabe bastante de uma coisa, mas não sabe muito de outras. Mas eu sou uma aprendedora. Eu me defino como uma pessoa aprendedora que ama aprender, né? Raquel, o que você faz da vida? Eu aprendo, Isso mesmo. né? Estou aqui para isso, aprender. Se eu puder ensinar um pouco e ajudar os outros, tá ótimo, mas eu estou aqui para aprender. Marilua, amei demais a sua participação aqui na live. Vou ter que chamar você de novo, porque eu adorei. E nós vamos ter que falar das flores comestíveis, tá? Aqui em Curitiba tem, eu não sei se você conhece a Gisele Coloda, ela é uma agrônoma que tem um trabalho bem bacana com flores comestíveis. A gente pode até fazer algum esquema aí para chamar todo mundo para conversar um pouco na live. Eu acho que é super válido trazer ela também. Adoro esse assunto, adoro esse assunto. Uma vez eu ganhei de presente de uma amiga minha que é paisagista lá em Rio Negrinho, que foram uns biscoitos tradicionais. E aí, em cada biscoito, é uma obra de arte aquilo, gente. Cada biscoito tinha um amor perfeito, né? Aí eu fiquei apaixonada por aquilo, apaixonada. Daí, a partir dali, eu comecei a pesquisar mais. E hoje em dia, eu estou usando azedinha, estou usando um monte de flor nas minhas comidas. E acho lindo, acho maravilhoso, você está trazendo poesia para sua comida. É incrível. É encantador usar flores na nossa alimentação. E eu acho que é pouco explorado ainda, né? É muito pouco explorado. Se usa algumas plantas que são exóticas, que nem, por exemplo, a gente estava falando do amor perfeito, mas tem outras flores que a gente pode usar aí na alimentação que trazem um colorido, uma beleza e tem um valor nutricional bem interessante, né, também. A própria Ó, o pessoal rosa, está perguntando aqui. a Oi. própria rosa, né? É uma flor comestível, né? É. Rosa branca. É uma flor comestível. Agora, necessita realmente live só para isso. Mas é algo assim que eu acho para a gente ir finalizando esse momento, principalmente quando a gente fala de flores comestíveis e dessas plantas que são mais, que a gente sabe que é punk, que são mais usuais. Quando a gente compra uma planta que vem de um garden, essa planta geralmente ela vem aí com boas doses de adubo químico, algumas vêm também com agrotóxicos. Então, quando a gente fala de flores, principalmente, o ideal é a gente consumir aquela flor, a rosa, por exemplo, aquela roseira antiga que já tem na nossa casa, ou na casa do vizinho, ou esperar, se for uma planta perene, a partir da terceira florada, consumi-la. Porque senão você vai estar ingerindo substâncias químicas que serão nocivas para o teu organismo, né? Então, Sim. dessas plantas espontâneas, é tão lindo e é tão mágico que quando você colhe uma planta espontânea que nasceu no teu jardim, e se você não usa herbicida no teu gramado, ela está pronta só para ser lavada e ir direto para o prato. Ou ser cozida se for. Eu nem lavo. Eu nem lavo.
Que às vezes, assim, algumas coisas ficam murchas, ficam amassadas, e sabe de uma coisa? Eu não vou lavar, eu vou comer assim mesmo. Se não tem gato passando por ali e tal, tudo bem. É, isso. Como eu moro no sítio e os nossos canteiros são cercados porque as galinhas elas são criadas soltas, então eu confesso que poucas eu lavo também, a gente pega, dá uma batidinha assim, não circula cachorro, não circula galinha, então realmente está pronta do mato para o prato. Sim, bem fresquinho. É isso. Ó, Cultive Bailu tá perguntando se todo tipo de rosa, toda espécie de rosa é comestível. Eu acredito que sim, né, Marilua? Acho que as roseiras que a gente tem aqui no Brasil, todas elas são da mesma espécie, são híbridos, né? A maioria das vezes são híbridos e são comestíveis. Dá para fazer geleia, dá para fazer até água aromatizada, né? Água, suco, colocar as pétalas de salada. Agora, é aquilo que eu falei que eu reforço. Nada de comprar a roseira florida no garden e já usar a roseira direto na alimentação, porque... As pessoas têm que saber o seguinte, é que assim, as plantas que a gente compra no garden são viveristas de plantas ornamentais e eles não são obrigados por lei a ter período de carência, a usar certos produtos que não são tão tóxicos, eles não precisam dessas regras, tá? As regras para eles são outras, porque as plantas que eles estão cultivando é para bonito, não é para comer. Só que acontece que algumas plantas são comestíveis. E daí o que acontece? Se a gente compra essa planta na floricultura, a gente tem que ter essa ciência. Aquela planta foi cultivada só para ser bonita. Até a pimenteira. A gente compra uma pimenteira na floricultura, ali diz planta ornamental, né? Então você tem que saber que aquela planta, ela provavelmente tem veneno, porque o produtor não precisa respeitar a carência, entendeu? É como é a nossa legislação. Então, não é seguro você comer esse fruto com veneno. É melhor fazer como a Maria Lua falou, né? Esperar, se é uma planta perene, esperar ela dar a segunda, a terceira floração, para daí então você consumir, né? Ela já metabolizou todo aquele veneno, já acabou, e aí então você pode comer. Mas não chegue na floricultura, lá compra uma begônia, um amor perfeito e saia comendo, porque não vai dar certo, não. Porque bem provavelmente vai ter algum tipo de agrotóxico. E aí você está trocando, né? Como é que a gente diz no ditado popular, 2 por meia dúzia, uma coisa assim. Não dá certo, né? Aí não vale a pena essa troca. Segura, né? E natural. Isso mesmo. Gente, vamos finalizar aqui. De novo, Marilua, muito obrigada por ter participado. Eu vou pedir que você depois me mande uma foto para fazer uma capa bem bacana. Quem for ver no YouTube, curtam o vídeo, tá? Para a gente continuar esse trabalho legal de trazer conhecimento aqui para as pessoas. Eu prometo que eu vou trazer a Marilua de volta, mas antes eu tenho que ir lá no sítio dela experimentar essa pizza, esse kombucha aí que ela prometeu. Primeiro você tá? tem que vir aqui experimentar a pizza punk. Olha aí, ó. Com tudo Quero experimentar tudo. Eu sou uma experimentadora. Tá bom? Beijão, gente. Beijão, Marilua. Obrigada. Depois eu vou disponibilizar o link aí para você, tá bom? Beijo. Tchau. Beijão, tchau.